Vamos estar feliz com o Senhor aí, diga amém. Irmãos, na minha caminhada com Deus, eu me converti com 16 anos, fui ordenado ao ministério pastoral com 20. Fiz muita coisa que eu achava que era fé e era só loucura minha mesmo, não tinha nada a ver com Deus. E a caminhada, muitas das vezes, se tornou uma caminhada muito difícil, foram alguns momentos muito difíceis. E por diversas vezes eu pensei em parar, irmãos. Diversas vezes. Diversas vezes eu pensei que eu não ia dar conta, que eu não ia continuar. E numa dessas vezes que eu pensei em parar, meus irmãos, eu tomei uma coça de Deus. Mas sabe aquela coça, sabe? Olha o que diz Hebreus capítulo 12, bota aí pra gente. Hebreus capítulo 12, diz o seguinte, a partir do verso 6. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Persevere na disciplina, Deus os trata como filhos. Ora, que filho não é disciplinado pelo pai? 8. Todavia, se vocês ficarem sem disciplina, do qual todos se tornam participantes, então vocês são bastardos, não filhos. 9. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai espiritual, para assim vivermos. Esse não é o texto da pregação não, tá, irmão? Já vou compartilhar o texto com vocês. Mas eu queria botar esse texto por quê? Porque essa noite eu queria ministrar para pessoas que estão pensando em parar. E na verdade eu só quero compartilhar a coça que eu tomei. Não sou muito bom de tomar coça sozinho, então vim compartilhá-la com vocês para a gente apanhar juntos. E a Bíblia diz que isso é maravilhoso. Por quê? Porque um dos grandes juízos de Deus é quando Deus nos entrega as nossas próprias paixões, irmãos. Romanos capítulo 1. Quando Deus nos entrega a nossa própria sorte. Quando Deus já não nos corrige mais. Isso é juízo. Quando você diz, eu vou me afastar de Deus, Deus diz, então tá bom, então vai. O juízo pior que esse não existe. Agora, muitas das vezes o amor de Deus se manifesta quando Ele nos corrige. Quando Ele dá bronca, quando Ele chama atenção, quando Ele diz, você está errado. E foi assim que Deus fez comigo, irmãos. No momento de muita angústia, um momento muito delicado, em que eu estava pensando em desistir. E eu pensei que Deus ia vir para, dizer, filhinho, você é extraordinário. Vou passar a mãozinha na sua cabeça. Meu irmão, Jó passou por coisas terríveis. Jó enterrou no mesmo dia seus 10 filhos. E Jó ali firme no Senhor, uma esposa atribulada, e Jó firme no Senhor. Jó só fez uma pergunta para Deus, por quê? Por que eu estou passando por isso? Se eu fosse Deus, ia descer lá, pegar Jó no colo e falar, Jó, fica firme. Eu estou aí no embate com Satanás, que ele falou umas coisas que eu não gostei, fica firme, você vai passar por isso, vou te dar tudo em dobro. Não, irmão, quando Jó falou para Deus, por que eu estou passando por isso, sabe o que Deus fez? Deus desceu e falou, Jó, eu vou te perguntar e agora você vai me responder. Aonde você estava quando eu disse para as ondas, vai até aí, daí tu não passa. Aonde eu pesei os montes com as mãos, aonde eu contei os grãos de areia. Quem é você, Jó, para me perguntar alguma coisa? Então, nesse clima assim de alegria, queria convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Lucas 17, a partir do verso 1. Para mim, uma das parábolas mais mal-humoradas de Jesus, ele conta nesse texto aí. Eu queria compartilhar com vocês. Vamos orar, irmãos, porque queria fazer de forma diferente, só para a gente ganhar tempo, porque é uma exposição do texto. Então a gente ora e a gente vai lendo, explicando e aplicando. Amém, gente? Amém? Quantos querem ouvir o Senhor nessa noite? Amém. Quantos estão dispostos para apanhar de Deus nessa noite? Nem todos. Amém. Vamos orar. Pai, Tua palavra está aberta diante de nós. E nós pedimos, ó Deus, que a Tua voz seja ouvida no nosso coração nessa noite. Senhor, nós sabemos, ó Deus, que
toda palavra que sai da tua boca é bênção para nós. Quer seja conselho, exortação, consolo, o que nós queremos é que seja a tua voz, Senhor. Que não seja voz de homem algum, que não seja conhecimento humano, que não seja transmissão de conhecimento, mas que seja a tua palavra anunciada no poder do teu Espírito. E que isso transforme o nosso ser, de forma que a gente saia daqui nessa noite completamente transformados pelo poder da tua palavra. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Lucas 17, verso 1 diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que façam o povo pecar, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Verso 2: seria melhor que ele fosse lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que induzir a pecar um desses pequeninos. Deixa aí, a gente vai avançando. Então Jesus começa falando para os discípulos, dando um ensinamento para os discípulos, dizendo o seguinte: ó, vai acontecer muitos escândalos na caminhada. Vão acontecer muitos escândalos no meio do povo de Deus. Muita gente se apresentando como sendo o que nunca foi. Muita gente se apresentando como santarrão, como uma espiritualidade, oh, que coisa extraordinária. Mas que quando você começar a se aproximar dessa pessoa, sabe, você vai ver que tem rachaduras no vaso. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Todos nós temos rachaduras, irmãos. Não tem aquela frase que diz: se você quer ser um mito, mantenha a distância. Porque se aproximar, vão ver que todos nós temos rachaduras. Todos nós somos vasos colados, irmãos. Quebrados, moídos, levantamos, caímos, a graça veio e nos colou de novo. Aí a pessoa olha de longe e diz: ó, que vaso extraordinário, olha como prega, olha como canta, olha o que ela faz, olha o que ele tem, ó, que vaso extraordinário. Aí você começa a se aproximar com aquela, sabe, com aquele vaso que você idealizou. E quando você começa a se aproximar e você vê, não, tem uma rachadurazinha aqui, tem uma rachadurazinha ali. Aí o que você faz? Você começa a se afastar. Não era o vaso que eu pensei que fosse. Porém, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando você se aproximar de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, e você perceber que ele tem uma rachadura, não se afaste. Porque essa rachadura não está contando a história dos pecados dele, está contando a história da graça que os colou. Não tem a ver com a minha queda, tem a ver com o fato de que ele me levantou, de que ele me restaurou. Essa rachadura tem história de um relacionamento com Deus perdoador e amoroso. Amém, irmãos? Jesus diz, ó, muita gente vai causar escândalo, porém, esses escândalos são inevitáveis, mas ai daqueles por qual vier o escândalo. Palavra dura, irmãos. Mas olha o que Jesus vai dizer a partir do verso 3. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Verso 4. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Jesus está falando de espiritualidade. Jesus está dizendo, tem muita gente com uma espiritualidade que não é real, se apresenta com o que não é, se apresenta como, sabe, como santarrão e ele não é aquilo, na primeira queda escandaliza alguém, faz alguém tropeçar. Jesus está falando de espiritualidade, de vida com Deus. Só que Jesus traz isso para a esfera relacional, porque o evangelho é relacional. Jesus disse, vamos tratar a espiritualidade aonde a espiritualidade tem que ser tratada, no âmbito relacional. Eu pastorei uma igreja, nós tínhamos uma diaconisa na igreja, meu irmão, e era uma irmã que dava problema com todo mundo na igreja, fofoca, maledicência, problema. Uma vez nós estávamos numa reunião de liderança e eu falei com ela, minha irmã, sabe o que é isso? Isso é falta de Deus, você está precisando buscar o Senhor, você está precisando ser cheio do Espírito Santo. Ela olhou para mim e falou assim, pastor, entre eu e o meu Deus, ninguém se mete. Na minha vida espiritual, que é, sabe, oculta entre eu e Deus, ninguém tem nada a ver com isso. Eu falei, minha irmã, não. A sua vida com Deus no oculto vai desaguar na relação com os irmãos. E se a sua relação está ruim, mude a sua devoção.
Se você nas relações está insuportável, é porque tem alguma coisa de errada na sua relação com Deus, porque fruto do Espírito é amor, alegria, mansidão, paz, longanimidade, bondade. Quem está cheio do Espírito Santo lá de fora, é isso que a gente vê, irmão. Aí Jesus diz o seguinte, vamos trazer isso para o âmbito da relação. Se o irmão pecar contra ti, se você é espiritual, qual tem que ser a sua atitude? Se ele se arrepender, perdoa. Aí você diz, Senhor, maravilha. Isso aí é mole para a gente. Isso aí fez comigo ali, eu já esqueci. Aí Jesus diz, não, calma. Deixa eu falar melhor o que eu quero dizer com vocês. Se esse irmão que pecou contra você, no mesmo dia pecar 7 vezes, e com a maior cara de pau, as 7 vezes voltar dizendo, estou arrependido, 7 vezes o perdoa no mesmo dia. Meu irmão, o irmão fez algo contra você. Você ficou super chateado. Aí seu líder entrou em ação, um conversa daqui, outro conversa, calma, não é assim, né? Tá bom, vou perdoar. Vou perdoar. Mas faz de novo não. 5 anos depois ele faz a mesma coisa, você diz, aí, tá vendo? Confiei de novo, voltei a ter relacionamento, sabe, te perdoei, pecou de novo contra mim. Não falo mais contigo, não olha mais para minha cara e acabou. 5 anos depois, aí vem Jesus e diz, você é espiritual? Se pecar contra você 6 horas da manhã, perdoa. 9 horas da manhã, de novo? Não, estou arrependido. Tá bom, te perdoo. 12:00. Você fez a mesma coisa de novo. Não, mas eu estou arrependido. Tá bom, eu te perdoo. 15:00. Meu irmão, a gente ainda vai chegar à meia-noite. Até meia-noite tem uns pecados ainda para acontecer. Aí você diz, pastor, mas isso aí Jesus estava filosofando. Ninguém tem capacidade de irritar a gente 7 vezes no mesmo dia. Isso é pensamento de quem não está casado, irmão. Os casados sabem que Jesus está falando aqui de algo completamente plausível. Pode acontecer isso aqui no mesmo dia, 7 vezes, até mais, se possível. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo o seguinte, não tem limites. O que Jesus está dizendo é o seguinte, a espiritualidade que nós temos, a vida que nós temos com Deus, deságua nos nossos relacionamentos de uma forma sem limites. Meu irmão, eu pastoreei 20 anos a mesma igreja. Tinha uma irmã lá, inclusive da minha família, mas Jesus disse que os piores estariam... Cadê? Mas tinha uma irmã lá, meu irmão, que dava uma dor de cabeça, me dava uma dor de cabeça, dava problemada e tal, não sei o quê, e a gente lá, calma. Aí saía da igreja falando mal de mim. 3 meses depois, pastor, eu tive um sonho contigo. Aí vinha totalmente espiritual, teve um sonho comigo, voltou para a igreja, aí ficava uma bênção e tal. 6 meses depois saía voltando. Meu irmão, tinha vezes que eu nem sabia que ela tinha saído e ela volta, pastor, quero lhe pedir perdão. Eu falei, minha irmã, mas perdão por quê? Não, Deus sabe. Agora você me deixou curioso, agora Deus sabe, eu sei, quem quer saber sou eu. Sabe, uma problemada, meu irmão, 20 anos de igreja. Não cresce, não amadurece, não avança, pastor é babá. Pastor, você vai vir aqui para orar no dia do aniversário do meu filho. Ai, minha irmã, nesse dia, seu filho está com 14 anos, por 10 anos eu orei em todo o aniversário. Esse ano não dá. Está vendo? Depois quer dizer que é pastor, não conta mais comigo na igreja também não. Assim, irmão, desse nível, infantil, imaturo e tal. E aí chegou uma vez que eu falei, Senhor, quer saber de uma coisa? Ninguém quer nada com nada, Senhor, não dá mais para mim não. Alguém me empurrou para esse negócio de pastor, e eu acho que eu fui nesse bolo, mas não tem nada a ver comigo. Aí Deus me deu essa palavra. E Deus disse para mim o seguinte, vai, avança. Por que que a gente diz basta? E talvez eu esteja falando nessa noite para pessoas que disseram, esses dias, não, para mim não dá mais. Talvez nós somos os irmãos da 9 horas da manhã. Fez 6, estamos juntos. Fez 9, não dá mais.
Talvez nós somos os irmãos do meio-dia. Não, já aturei 2 vezes, agora não dá mais. Talvez nós somos os irmãos da meia-noite, não dá mais. Tu passou o dia inteiro me infernizando, eu não aguento mais, para mim chega, Senhor. De quantas bocas daqui Deus já ouviu essa frase, Senhor, para mim chega. Para mim não dá mais. Meu irmão, quando os discípulos ouvem essa palavra de Jesus, dizendo, se o irmão pecar contra você 7 vezes no mesmo dia, perdoa-lhe. Sabe qual foi a resposta dos discípulos? Bota aí para a gente o próximo versículo, verso 5. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé, verso 6. Ele respondeu, se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esta moreira, arranca-se e planta-se no mar, e ela obedecerá. Até aí. Quando eles ouviram isso de Jesus, Senhor, está pedindo muito da gente. Perdoar 7 vezes no mesmo dia, Senhor, quem vai se escandalizar com a gente é o Senhor. O Senhor está achando que a gente está lá em cima, não é isso tudo não. Eles foram sinceros com Jesus e disseram, Senhor, se o Senhor espera isso de nós, aumenta a nossa fé. Nos dá mais poder de Deus para a gente poder, sabe, passar por essas situações relacionais e conseguir vencer. Porque se o Senhor não aumentar a nossa fé, se o Senhor não nos der mais poder, a gente não vai conseguir não. Aí sabe o que Jesus está dizendo para eles? Fé? Rapaz, você acha que o seu problema é uma fé pequena? Fé pequena faz coisas extraordinárias. Seu problema não é fé pequena, seu problema não é falta de fé. Meu irmão, só um parênteses aqui, tem muita gente buscando o poder de Deus, mas que não quer submeter à vontade de Deus. A gente está buscando poder, mas a gente não quer saber qual é o propósito, qual é a vontade, qual é a direção de Deus. O diabo tem poder, mas ele é capeta, porque ele não se submete à vontade. Jesus, ele estava na cruz, e ele tinha todo o poder para descer de lá. Ele não desceu porque ele estava submisso a uma vontade. Portanto, meu irmão, se eu estou cheio do poder de Deus, mas não me submeto à vontade de Deus, eu me torno um capeta para minha esposa, para meus filhos, para minha igreja, para minha família. Porque eu tenho o poder de Deus, mas não me submeto à vontade de Deus. Por isso que naquele grande dia, muitos vão chegar para o Senhor e vão dizer o quê? Em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu era cheio de poder. E Jesus vai dizer, mas eu não te conheço, afastai-vos de mim para o fogo eterno, você que só praticou a iniquidade. Porque você tinha poder, mas nunca se submeteu à vontade. Por isso que quando Deus olha para Moisés e diz, Moisés, agora você está liderando o povo, Moisés. Moisés, e eu vou enviar um anjo que vai à frente de vocês, Moisés, porque se tiver algum problema, o anjo será o meu poder protegendo vocês. O que Moisés disse? Se a tua presença não for conosco, eu não arredo o pé daqui. Eu não estou preocupado em ser cheio do poder, eu estou preocupado em ser cheio da presença. É isso, irmãos. É isso que Jesus está dizendo. Olha o que Jesus diz, o problema de vocês não é falta de poder, não é falta de fé. Aí escuta isso. Agora Jesus vai contar uma parábola doce. Jesus vai contar uma parábola para dizer por que muitas das vezes a gente diz chega. Por que muitas vezes a gente diz basta. Por que muitas vezes a gente quer ir embora, quer largar casa, casamento, família, igreja. Por quê? Não é falta de fé. O nosso problema não é falta de fé, a gente não tem uma crise de fé, a gente tem uma crise de identidade. Amém. Lucas 17, verso 7 em diante, olha o que diz o texto. Qual de vocês, tendo um servo, tradução aqui servo, mas no original, escravo. Qual de vocês, tendo um escravo, que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo, vem agora, senta-se para comer, verso 8. Ou ao contrário, não dirá, prepara o meu jantar, apronta-se e sirva-me, enquanto eu como e bebo, depois disso você pode comer ou beber, verso 9. Será que ele agradecerá o escravo
por ter feito o que lhe foi ordenado, meu irmão, olhe para cá. Que parábola, meu irmão, como essa parábola mexeu comigo? Foi uma coça mesmo, sabe? Mas como isso mudou minha vida, meu irmão, minha percepção, minha maneira de servir, meu casamento, minha relação com meus filhos. Por quê? Porque por muito tempo eu estive dentro da igreja com uma crise de identidade. Meu irmão, aonde reside as nossas ansiedades, as nossas depressões, aonde reside, sabe? Eu sei que tem coisas que são patológicas, mas muita coisa, meu irmão, tem a ver com o nosso senso de direito. Muita coisa tem o fato de que eu faço tudo para ser um excelente marido, eu faço um grande investimento, mas eu fico, não estou recebendo o retorno adequado. Estou servindo na igreja, estou fazendo, mas ninguém está me aplaudindo pelo que eu faço. Mas ninguém me dá um elogio pelo que eu fiz. Eu conheci uma irmã que ela forjou um suicídio. Depois ela me contou. Ela forjou um suicídio porque ela estava achando que seu esposo, sua mãe e sua irmã, seu esposo, sua mãe e sua filha, não a valorizavam como deveria. Então ela forjou um suicídio para que, vendo ela morta, eles pudessem dar valor a ela. O que é isso, irmãos? Crise de identidade. Eu acho que eu sou aquilo que o outro diz que eu sou. Eu estou medindo a minha vida pelo elogio que eu recebo. Imagina, irmão, eu comecei a pregar muito cedo. Então, quando eu descia do púlpito para pregar, quem começou foi vocês, não foi eu não. Me viciaram. Eu descia, a primeira pregação que eu preguei, desci do púlpito. Oh, que bênção, que bênção, que bênção. Falei, agora se eu pregar e não ter bênção, se eu pregar, descer do púlpito, não vier um falar que bênção, eu entro em crise. E como é que eu vou saber que foi uma bênção a pregação se ninguém me falar? Então eu atrelava a pregação do Evangelho, a pregação da mensagem de Deus, a um elogio de alguém. Aí vem Jesus, prega uma mensagem dura, todo mundo vai embora, Jesus não recebe elogio de ninguém, só crítica, que pregação dura, fica 12. Jesus olha para os 12 e fala o quê? Ficaram por quê? Não quer ir embora também não? Porque a segurança de que a mensagem era de Deus não estava no elogio que as pessoas davam, mas na palavra que o Senhor enviou. Deus deu uma palavra ao coração do pregador, o pregador entregou, foi todo mundo embora chateado, eu vou para casa e durmo em paz, irmão. Deito no tranquilo. O bispo, o pastor Rafael, vão ficar doido, foi todo mundo embora, o que a gente vai fazer? Mas, em paz, irmão, porque você tem convicção da palavra que ele entregou ao seu coração, ponto. Olha o que Jesus diz. Jesus vai ensinar os discípulos que o fato de muitas vezes no nosso casamento a gente dizer o seguinte, para mim não dá mais não, chega, aturei até aqui. Rapaz, você precisa de mais fé. Não, você está com crise de identidade. Você acha que o seu casamento é para satisfazer suas carências. Não, seu casamento é um ambiente para você cumprir um propósito. Aí como seu casamento não está suprindo as suas carências, aí você diz, eu lembro de uma irmã que chegou para o pastor e disse, pastor, estou 25 anos casado, esse homem é um grosso, esse homem é um troglodita, esse homem não me trata bem, esse homem, não me fala direito comigo, eu vou embora. Não aguento mais. O pastor disse para ela o seguinte, mas minha irmã, como é que você casou com um homem desse? Ela disse, não, mas ele não era assim, ele era carinhoso, ele era amoroso. 25 anos depois é um grosso. O pastor disse, rapaz, você acabou com a vida dele, hein? Antes de você era amoroso, era carinhoso, casou contigo, 25 anos depois está um grosso, um troglodita, o que houve? Quantos de nós olhamos para Deus e dizemos, Senhor, não dá mais. Aí sabe o que Jesus vai dizer? Olha a parábola que Jesus dá para os discípulos. Qual de vocês, tendo um escravo, pensa na época da escravidão, você tendo um escravo, e esse escravo passou o dia inteiro arando a terra, cuidando das ovelhas, e depois de um dia inteiro de trabalho, agora o escravo chegou em casa. Aí Jesus pergunta, qual o senhor de escravo que vai olhar para esse escravo e vai dizer, rapaz, você está tão cansado, senta aqui que eu vou preparar uma comida para você. Qual o senhor de escravo vai fazer isso? Nenhum. Jesus disse, pelo contrário, provavelmente esse senhor de escravo vai dizer o seguinte, está cansado?
vai lá, lava o rosto, tem mais trabalho. Vai lá, sim, te lava o rosto, porque você ainda vai preparar minha comida, ainda vai botar meu jantar, está com fome, mas você só vai comer depois. Aí Jesus pergunta, e qual senhor de escravo, depois desse escravo ter feito tudo, vai dizer, rapaz, parabéns, que escravo que você é, hein? Que servo maravilhoso. Qual senhor de escravo vai aplaudir o escravo? Vai aplaudir o servo? O que vocês acham? Nenhum, irmãos. Agora vamos olhar para o servo, para o escravo. Qual escravo vai dormir em crise? Dizendo, ai, trabalhei o dia todo, cheguei, o Senhor nem me deu um aplauso, não fez um elogio pelo trabalho que eu fiz. Qual escravo que vai dormir com ansiedade, depressão, crise? Qual, irmão? Hã? Sabe o que o escravo faz quando cai na cama? Dorme, porque amanhã tem mais trabalho. Escravo não perde noite de sono, não fica em crise, não fica com ansiedade. Meu irmão, eu pastoreei uma igreja, eu casei no sábado, tinha que pregar no domingo, não tive lua de mel. Na igreja, a gente não tinha liderança, a maioria da igreja eram novos convertidos. Então eu chegava na igreja, tinha que arrumar a igreja toda, preparar o som, preparar o slide, eu fazia o louvor, eu pregava, enquanto eu estava louvando, dava algum problema no slide, eu tinha que ir lá botar a letra, enquanto eu cantava, sabe? Ninguém honra o que eu faço muito, ninguém me dá um elogio, tantos anos pastoreando, ninguém liga para mim. Porque é assim mesmo, irmão, deixa eu te falar uma palavra aqui rapidinho. Uma palavra que eu ouvi do padre Fábio de Mello. Ouça e retém o que é bom, amém, irmão? Amém. Ele diz o seguinte, a diferença entre valor e utilidade. Se você tem valor ou se você é útil. Você só vai saber, de fato, que você tem valor para uma pessoa quando você perdeu completamente a utilidade para ela. Quando você deixou de ser útil. É sua mãe, com 90 anos, você pegando ela, botando a cadeirinha de roda, indo visitar, cuidando dela. Ela não pode te ajudar, ela não pode, sabe, cuidar dos seus filhos, não pode fazer nada, ela está inútil. Mas mesmo funcionalmente inútil, ela para você tem muito valor. Pastor, irmãos, não os daqui da Sara, mas aí fora, pastor, normalmente é muito útil para a igreja, mas muito pouco tem valor. Por isso, quando o pastor adoece, a gente vai lá, faz 2 visitas para ele, deixa ele em casa, já bota outro no lugar e vida da igreja que segue. Meu sogro serviu por 40 anos a igreja, hoje está lá em Cabo Frio, com diabetes, sozinho, abençoa a vida de muita gente. Não recebe nenhuma ligação. Por quê? Foi muito útil, mas para muita gente ele não tinha valor. Quem está entendendo, amém, irmão? Aí vem Jesus e diz o seguinte, ó, o escravo não vai dormir em crise. Sabe por que ele não vai dormir em crise, irmão? Porque ele entendeu quem ele é servo, e ponto. E o que ele faz, ele não faz pelo resultado. Meu irmão, escuta isso em nome de Jesus. O que o servo faz, não faz pelo resultado que vai adquirir, mas pela identidade que ele tem. Não tem a ver com resultado, tem a ver com natureza. Volta para o seu casamento. Não é encontro de casais não, tá, irmãos? Reconecta, vai ter encontro de casais esse ano, uma benção, tá? Hoje não. Mas ó, olha para o seu casamento. Você faz de tudo, você é um esposo maravilhoso, só sua esposa que não entende isso. Irmão, quando alguém chega para mim e diz o seguinte, pastor, você é uma bênção. Cara bom, como você é legal. Minha vontade é pegar o celular e falar, liga para minha esposa. Estou há 18 anos tentando convencer ela de que eu sou um cara extraordinário, ela não acredita em mim. Irmão, gente que transita com a gente domingo na igreja, achar a gente extraordinário, é legal. O extraordinário é que convive com a gente, achar a gente extraordinário. Isso é extraordinário. Aí você está lá, faz de tudo, do bom e do melhor, tenta ser o melhor. Meu irmão, aí você quer aplauso, você quer reconhecimento. É igual mãe de menino, já viu mãe de menino? Minha mãe criou 4 filhos homens sozinha, é mãe de menino. Mãe de menino faz o quê? Dá todo o amor para aquele menino, e faz, e não sei o quê, e tal.
menino casa, quando a nora vem visitar, ó, tem que botar o prato do meu filho. Você já botou o prato do meu filho? Aí, igual esse ano, família da minha esposa, meus sogros estão meio adoentados, e eu fiquei 3 anos morando em Cabo Frio, voltei para o Rio, aí minha mãe me liga, ó, esse ano você vai passar Natal com a gente, não é? Você já passou 3 anos lá em Cabo Frio. Aí eu falei, mãe, vou passar lá de novo. Irmã, minha sogra não está legal, pastor Lucas, meu sogro não está legal, vou passar lá de novo. Porque a gente não sabe, de repente pode ser o último ano deles, né? Aqui com a gente. Aí minha mãe manda mensagem. 7 minutos de áudio. Dizendo, mas a gente nunca sabe quem vai primeiro, né? Pode ser meu último também. E eu espero que não haja remorsos dos meus filhos, que podiam passar Natal comigo e não passar. Eu falando, mãe, você vai viver muito, mãe, fica tranquila, você vai viver muito. Áudio de 10 minutos depois, irmão. Não sei se vou não. Enfim. O que é isso, irmão? Isso é investimento relacional, sabe? A gente dá, e depois cobra. Meu irmão, amor não é investimento, amor é oferta. Amor é entrega, meu irmão. Entregou e ponto. Por isso que Jesus diz o seguinte: um escravo jamais dormirá em crise, porque ele sabe quem ele é servo, meu irmão. O que eu faço no meu casamento, não é porque eu quero um resultado extraordinário, eu quero, mas não é por isso que eu faço. Eu faço porque me foi dada uma missão. Eu faço porque eu sou servo. Eu faço porque eu tenho Senhor. Imagina, irmão, hoje a gente tem que chegar para a igreja, gente, olha só, oferte, dê dízimo, a gente tem coisa para pagar, a gente tem coisa para fazer, oferte, vou te dar um pirulito de volta se você der oferta, sabe, a gente tem que motivar a galera. A Bíblia fala de uma mulher que entrou num culto, em que Jesus estava um culto frio, morto, na casa de Simão. Jesus estava presente, mas não tinha nenhuma adoração. A mulher meteu o pé na porta, entrou na casa, dobrou os pés de Jesus, derramou um unguento caríssimo. Chorando, irmãos. Jesus disse, sabe por que ela está fazendo isso? Porque ela entendeu o quanto ela foi perdoada. Ela tem consciência de redenção. Ela sabe o quanto ela foi perdoada, por isso que ela muito ama. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi a última vez que você entregou uma oferta chorando? Porque você sabe o privilégio de ofertar na casa daquele que te perdoa muito. Quem está entendendo, amém, irmão? Você acorda de manhã muito cedo, sai para trabalhar, volta do trabalho, tem filho, tem esposa, tem isso, tem aquilo, muito cansado, você deita na cama. Ai, estou em crise porque ninguém vê o que eu faço. Meu irmão, isso é a conversa da irmã que chegou no culto à noite, depois do culto na casa. Foi para o culto de manhã, voltou do culto, foi no culto à noite, chegou em casa aquele louceiro para lavar. Tinha um pastor que falava o seguinte, o que importa não é a pregação que você ouve. O que muda a sua vida é o que você decide com a pregação que ouviu. O que muda a sua vida é o que você prega para você, é isso que muda a sua vida. Você recebe a palavra, você chega em casa, vê aquela louça, começa a lavar a louça. Primeiro prato, ainda adorando aquele espírito de canção da igreja. Segundo, terceiro, quarto prato, irmão. Você já está como? Eu quero ver o dia que eu não estiver mais aqui, como é que eles vão se virar. Não é assim, irmão? Cadê o esposo? Está vendo os gols de Fantástico, os filhos estão no celular, e está você sozinha lavando louça. Meu irmão, no quarto prato você já está praguejando todo mundo. Quando eu morrer vocês vão sentir falta. Não sei. Aí daqui a pouco vem aquela voz da sala, jantar está pronto, aí você quer ripar um prato na cabeça de um, irmão. É o que a gente prega, ninguém valoriza o que eu faço, ninguém valoriza o que eu faço. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. A gente faz. Na hora de dormir, a gente celebra o Senhor e dorme, porque amanhã tem mais trabalho. Senhor, eu não aguento mais, porém me fortifica, porque eu não paro.
porque eu sei que isso não tem a ver com aquilo que eu vou adquirir por ter feito, mas isso tem a ver com um chamado e uma identidade que o Senhor me deu. Eu não estou aqui esperando receber alguma coisa em troca, eu estou aqui porque tu me deu a missão e a bênção de ser marido, a missão e a bênção de ser pai, a missão. Tanta gente quer ser pai, irmão, e não pode. A gente recebeu a bênção e negligencia. Ai, está muito difícil. É isso mesmo, irmão. As coisas mais valiosas e mais caras do mundo, é difícil. Meu irmão saiu de um casamento de 16 anos, encontrou uma menininha mais nova e quis viver a vida loucamente. Está gravando, né? Meus irmãos, vamos bater um dia, meu. Estou faltando meus irmãos aqui. Fui confrontar meu irmão, ele disse para mim, Jean, preciso ser feliz. Meu casamento é muito difícil. Falei, meu irmão, seu casamento não é difícil, seu casamento é casamento. Quanto mais a gente estreita o relacionamento, mais desafiador se torna, meu irmão. Porque isso vai restringindo a nossa autonomia, a gente tem que prestar conta. Eu fiz um casamento de 2 jovens, uma semana depois estavam em crise. Falei, rapaz, a crise é dos 7 anos, que eu saiba, 7 dias vocês estão se matando. Qual era o teor da discussão? O teor da discussão é, ele olha celular, fica o tempo inteiro no celular e não me dá atenção. Ele falou, pastor, mas é só celular, eu só vejo algumas coisas no celular. Sempre fiz assim, irmão. Só que agora até para ver celular tem que ter autorização, irmão. Estou liberado, posso ali, fica um pouquinho. Se eu ficar não vai te estressar, você não vai ficar chateado. Aí a relação vai ficando insuportável. Por quê? Porque a gente não entendeu que a gente não é mais solteiro, que a gente tem que prestar conta mesmo. É por isso que tem muita gente que quer Jesus e não quer igreja, irmão. Porque viver junto aqui, relacionamento, estreitar a relação, não é tão fácil. E aí, como é que está? Aí você vai lá na cela, alguém diz, você não está educando seu filho direito não, hein? Seu filho está meio assim, para de se meter na minha... É assim, irmão. Um irmão, acabou meu tempo, já vou orar, vou acabar já. Um irmão congregou comigo muitos anos, um amor, batizei, fiz o casamento. Um dia ele chegou para mim, igreja pequena, né, irmão? Um dia ele chegou para mim e falou assim, pastor, muita fofoca nessa igreja, muita gente falando de mim. Vou sair daqui, vou para uma igreja lá na Barra, grande, que ninguém fala de mim e tal. Bom, foi para lá. 3 meses depois volta ele. Pastor, não dá para mim não. Ninguém fala comigo lá, entro e saio, ninguém fala comigo. Falei, então, irmão, aqui a gente fala com você e de você, é uma bênção. Aqui a gente não só fala com você, como a gente fala de você. Olha que lugar maravilhoso. Meu irmão, é isso. Família, igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, para a gente terminar. George Miller foi um grande homem de Deus do século XIX, um homem conhecido como um homem de oração, um homem que orava. Escuta isso, meu irmão, pode abençoar a sua vida. Um homem de Deus. Numa época em que na Inglaterra poucos homens chegavam aos 70 anos. George Miller pastoreou uma igreja por 40 anos. George Miller fez coisas extraordinárias, fundou orfanato, sustentou do seu bolso 10.000 órfãos durante toda a sua vida, construiu colégio, um homem extraordinário, irmãos. Chegou aos 70 anos e começou a colocar no seu coração um desejo em que ele colocava em oração diante de Deus. Senhor, com 70 anos, vou parar o ministério pastoral e eu tenho um sonho santo no meu coração. Eu quero ir para o interior da Inglaterra, morar numa casinha e passar o final da minha vida orando em comunhão contigo. Porque eu já fiz muita coisa. Eu já servi demais. Começou a orar e pediu um amigo muito próximo que orasse com ele. Me ajuda em oração nesse propósito. Um dia um amigo bateu na casa de George Miller e disse, pastor, estava orando naquele sentido da sua aposentadoria, o senhor viver lá no interior e Deus me deu uma visão com o senhor. E ele falou, qual é a casinha no interior? É para onde que eu vou? Passar o final da minha vida só em oração com Deus. E ele disse, não foi essa a visão que eu tive. Eu via o Senhor pregando no mundo inteiro, de cavalo, de trem, a pé, o Senhor falando de Jesus em tudo quanto é lugar. George Miller falou, não era isso que eu imaginava. Já fiz muito, é hora de parar, já fiz muito, é hora de parar. Senso de direito, irmãos. George Miller, dos 70 anos aos 87 anos, pregou para mais de 3 milhões de pessoas. George Miller pregou o evangelho em mais de 42 países, preparou mais de 10.000 pastores.
e morreu aos 93 anos de idade. Um homem que queria parar aos 70, Deus usou até os 87. Um casal de missionários saíram para a missão, foram enviados pela igreja. A igreja abençoou e eles ficaram 30 anos no campo missionário, ralando, servindo. Depois de 30 anos voltaram para casa. Mandavam cartas naquela época para a igreja, dizendo: a obra aqui é assim, está difícil, mas estamos fazendo muita coisa. E o missionário foi pensando e falando com a esposa: quando a gente chegar lá no aeroporto, vai estar a igreja em festa, familiares, as pessoas da prefeito vai vir receber a gente. Chegaram no aeroporto, não tinha ninguém. E o homem entrou em crise, senso de direito. Servi por 30 anos e não veio receber a gente, não veio para dizer o quão nós fomos especiais, não veio E a esposa calada. Chegaram em casa e a esposa disse: vou orar. E o esposo disse: então fala com Deus aí, vê o que ele diz sobre isso. A gente serve a Deus 30 anos no campo missionário, volta para casa e não tem ninguém para receber a gente. O que Deus tem para falar sobre isso? Ela entra no quarto, ora e sai sorrindo. E ele diz: você está sorrindo por quê? Servimos 30 anos no campo missionário, voltamos para casa e ninguém para receber a gente. O que Deus tem para falar? E ela disse: Deus mandou falar que a gente ainda não voltou para casa. 1 Coríntios 15, quando Paulo fala sobre a volta de Jesus, Paulo termina 1 Coríntios 15, verso 58, dizendo o seguinte: portanto, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor tua obra não será em vão. Meu irmão, minha palavra para você nessa noite é: não para. Ninguém está falando que é fácil. Jesus nunca disse que seria fácil, mas Ele disse que você jamais estaria sozinho. Não para, continua, permanece, vai além. Se o diabo está querendo te enlouquecer, deixa o inferno doido. Porque o inferno projetou muita coisa para esse dia, para que você desistisse. Mas amanhã pela manhã, quando os demônios levantarem, eles vão perceber: ela continua de pé, ele continua avançando, ele não parou, ela não retrocedeu, não para. Aleluia. Vamos ficar de pé. Se você essa semana, esse mês, esse ano disse para Deus: para mim chega, não dá mais, basta. Deus está dizendo: você precisa relembrar quem você é. Você precisa relembrar que você tem Senhor, você tem dono, você tem cabeça. E o que o Senhor diz para você é: avança. Diga ao povo que marche. Continue olhando fito, com seus olhos fitos no Senhor, porque haverá um dia. Quando eu pensei, meu irmão, escuta isso, quando eu pensei em largar tudo, eu fui até a igreja sede, onde eu fui ordenado. Eu falei: para mim não dá mais. Já contei isso aqui. Peguei as chaves da congregação onde eu pastoreava e fui entregar na igreja sede. Eu estava sofrendo muito. Eu estava sacrificando a minha família. Sabe, estava me doendo muito a maneira como as coisas estavam acontecendo. A gente sem quase suporte nenhum. Eu falei: não dá mais para mim, não vou fazer mais minha esposa passar por isso. Peguei a chave da igreja e fui entregar. Tinha que passar no meio do salão da igreja para chegar ao gabinete do pastor, a qual eu já havia marcado com ele. Ele não sabia do que se tratava, mas eu ia entregar a chave da igreja. Estava acontecendo um culto, uma senhora pregando lá na frente, eu passando lá no cantinho para ir lá entregar a chave. Eu estava passando no meio do salão, tinha 21 anos na época. Aquela missionária, 72 anos de idade, irmã Sueli, coquinho na cabeça, nunca tinha visto ela na minha vida. Olhou para mim e falou: jovem, você aí, Deus tem uma palavra para você. Falei: agora, 10 passos eu entrego. Dá para ser depois? Deus manda te dizer, jovem: não para. Não para.
Deus sabe o quanto está doendo, mas Deus manda te dizer o seguinte: haverá um dia que os portões celestiais se abrirão, a igreja gloriosa entrará, e o Deus dirá: anjos, batam continência, porque a igreja que sofreu e chorou na terra, agora entra no céu como igreja gloriosa do Senhor. Aleluia! Meu irmão, não para, porque as aflições desse tempo presente não se pode comparar com a glória que sobre nós há de ser revelada. Não para. Feche teus olhos, meu irmão. Talvez essa seja a sua oração nessa noite. Senhor, me enche mais. Senhor, me reveste para que eu continue. Meu irmão, não diga para Deus o quanto a cruz está pesada. Fale com Ele: Senhor, que privilégio. A cruz não é pesado, não é algo pesado, a cruz é algo sagrado. Que privilégio. Privilégio o Senhor ter chamado o meu nome. Que privilégio. Que privilégio. Que Deus renove o senso de privilégio no seu coração. Aleluia. Você pode adorá-lo nessa noite. Endireitando as veredas. Oh, aleluia. E cada vez mais diminuindo. Porque importa que Ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. Não é por homem, é para Ele. É para Ele, dele virá a nossa recompensa. Ele virá com o nosso galardão. É Ele que dirá a você: bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. É Ele, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E é Ele, é para ti, por Senhor. Ele que eu estou gastando. É para ti, Senhor, que nós vamos além. É para ti. É para ti que nós nos levantamos hoje para continuar. É para ti. É para ti que nós nos tornamos imparáveis. É para ti, Senhor. É para ti, por meio do Senhor, que nós não retrocederemos. Aleluia. Aleluia. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Senhor, renova as forças desse esposo. Renova as forças dessa esposa, desse filho, desse pai, dessa mãe. Renova as forças desse voluntário da igreja, Senhor, em nome de Jesus. Renova, Senhor, as forças dos pastores dessa casa, dos líderes dessa casa. Senhor, em nome de Jesus, dos discipuladores dessa casa. Pai, em nome de Jesus, é pelo Senhor que nós continuamos e não pararemos. Que quando o Senhor voltar, o Senhor nos encontre com a mão no arado. Que quando o Senhor voltar,
o Senhor nos encontre no propósito, na missão, no teu projeto, sem recuar, sem retroceder, em nome de Jesus. E quando o Senhor voltar, possamos ouvir dos teus lábios: vinde benditos de meu Pai, vinde benditos de meu Pai. Vem, 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 porque você foi um servo bom e fiel. Você foi fiel, não foi fácil, não foi indolor, não foi tranquilo, não foi mar de rosas, mas você permaneceu firme, você completou a sua carreira, você combateu o bom combate, você guardou a fé, você foi fiel. Agora entra no reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Meu irmão, não é uma busca por felicidade, é uma busca por manter fidelidade. Seja assim na nossa vida, Senhor. Fortaleça os nossos passos, fortaleça as nossas mãos, nos dê firmeza, que nada nos roube o sono, Senhor, porque nós sabemos que na balança fiel a nossa obra está sendo colocada, e um dia do Senhor receberemos a nossa recompensa, no nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudi-lo? Glória a Deus, glória a Deus. Estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor. Senhor, é tudo para Ti, Deus. Hoje, Deus, nós queremos centrar, Deus, o nosso foco. Obrigado por uma palavra como essa, Deus, que alinha o nosso coração com o Teu querer, que alinha, Deus, o nosso coração, Deus, com o que o céu espera de cada um de nós. Deus, que sempre a honra, a glória, a adoração sejam, Deus, canalizadas para o Senhor, Deus, em nome de Jesus. Deus, que o nosso direito, Deus, seja realmente não ter direito algum, senão, Deus, apenas fazer aquilo que Te agrada aqui na terra, Deus. Ah, Deus, obrigado, Deus, por uma noite como essa. Coloca sua mão no seu coração agora. Fala assim: obrigado, Jesus. Alinha o meu coração com o Teu coração, Senhor Jesus. Alinha os nossos corações, Deus, contigo, Deus, em nome de Jesus. Deus, se existe algo que precisa ser alinhado no nosso coração, faz isso agora, Deus, em nome de Jesus. Vai fazendo a Tua obra, Deus, em cada coração. Que essa unção, que essa palavra se torne uma realidade em cada um de nós. Que nós saibamos, Deus, que realmente nós estamos aqui, Deus, com o privilégio, Deus, único de Te servir com a nossa vida, entregar os nossos dons, os nossos talentos, Deus, e saber que a recompensa virá apenas do Senhor, lá no céu, quando a gente se encontrar contigo, Deus, em nome de Jesus, amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós. Nessa semana você vai ter muita paz, paz de Deus, a paz com Deus e paz com os homens e paz na sua família também, amém? No Natal vai ser um Natal de bênção, nada de confusão nos nossos lares, amém? E nessa semana o inimigo pode até olhar para você, mas não vai conseguir nem chegar perto de você, porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Existe uma igreja que ora por você incessantemente, e porque você tem semeado na presença do Senhor, você alinhou seu coração hoje em nome de Jesus. Eu queria fazer uma pergunta para você e ouvir a resposta mais alta que você puder. Como é que vai ser a sua colheita? Ah, não ouvi direito não. Como será a sua colheita? Então abençoo você em nome de Jesus. Vá para a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Terça-feira nós não teremos culto.
Terça-feira a gente não vai ter culto, tá, gente? Então vai ser o culto de Natal. O culto quem vai fazer é você com a tua família. O culto quem vai fazer é você. Posso falar uma palavrinha aqui, pessoal? Você vai orar, vai profetizar, vai abençoar sua família, abençoar, vai chocar todo mundo, vai colocar para fora que você está cheio de Deus e vai espalhar essa unção aí por todos os lares, todas as reuniões que nós tivermos em nome de Jesus, amém? Amém. Me dá mais um minutinho, quero chamar aqui a Cris e o Ivo. Queremos orar por eles, um casal muito especial, que tem nos servido nessa casa ao longo desses anos. Eles estão de mudança. Confesso que eu estou muito triste. Cadê eles? Vem cá. Vocês vão fazer muita falta. Muita falta. E eu quero... Sobe aqui, por favor. Esse casal tem nos abençoado com o seu tempo. Vem cá, pastores. Vimos a Gigi crescer nessa casa. Vimos ela amar essa casa. Quantas vezes vimos ela pequenininho correndo nessa casa. E eu quero dizer para vocês que vocês são muito, muito, muito especiais. E que o Senhor possa abençoar esse novo momento de vocês. Possa ser um tempo onde o Senhor guarde vocês, proteja-os. Estende sua mão para cá, igreja, amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós enviamos esse casal, Senhor Deus, para um novo tempo, Senhor. Nós os abençoamos, Pai. Declaramos, Deus, que aonde eles tocarem, Senhor Deus, os seus pés e as suas mãos, o Senhor vai dar para eles, Pai. Haverá prosperidade nesse novo lugar, nesse novo momento. Nós guardamos eles, Pai. Guardamos essa decisão que eles estão tomando. Declaramos, Deus, que lá também, Deus, eles serão plantados numa casa, numa família, onde eles poderão servir e dar o melhor deles, assim como eles, Senhor Deus, deram nessa casa e nessa família por tantos anos, Pai. Nós os abençoamos e enviamos vocês debaixo, Senhor Deus, do nosso amor, debaixo da autoridade do nome de Jesus. Guardamos a Gigi também, Senhor Deus, que ela seja abençoada nesse novo tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, queridos. Então, eu quero agradecer muito à igreja. Foi um lugar onde eu pude reconstruir minha vida, ter minha conexão com Jesus. É a única igreja que eu servia esse tempo todo. E assim, quero dizer que você, mesmo não tendo assim um relacionamento muito assim ligado a mim, mas assim, você foi muito importante. Cada um aqui na igreja foi muito importante para o meu crescimento, para o meu fortalecimento. Quero muito agradecer a cada um de vocês. E hoje, assim, como minha despedida, eu pude abraçar uma família que está chegando. E quero dizer para você que você está no lugar certo. Eu fui muito abençoada aqui. Pude ter minha filha aqui, que é um milagre, debaixo de muita oração nessa igreja, tá? Muita gratidão, pastora. Amém. Eles estão indo para Teófilo Otoni, Minas Gerais, tá bom? Mas de vez em quando eles vão estar vindo aqui, dar um abraço na gente, trazer queijo, goiabada, aquelas coisas lá no interior de Minas Gerais, amém? Deus abençoe vocês, uma boa semana. Nós não nos vemos agora nessa terça, mas domingo estaremos aqui nos 2 cultos. Sábado teremos Arena Teen, teremos Arena Jovem. Deus abençoe vocês, até mais.